Com certeza já viu ou já teve acesso a várias dietas ou a vários métodos de emagrecimento que geralmente cortam os carboidratos como uma medida de restrição para o emagrecimento. E nesse vídeo vamos falar sobre devemos cortar ou não carboidratos da nossa alimentação quando queremos emagrecer ou quando queremos equilibrar o nosso peso. Antes de partirmos para muita informação sobre cortar ou não carboidratos, é importante que percebam um bocadinho o que são carboidratos e por que muitas dietas ou por que muitos métodos restringem os carboidratos na nossa alimentação. Carboidratos são macronutrientes, pertencem a um grupo de alimentos específicos que têm a função básica de nos dar energia. Nós podemos encontrar carboidratos no arroz, na massa, no fungo, batata doce, na banana pão, no pão, no feijão e também nas frutas e verduras. Basicamente, eles são diferentes. Nós temos carboidratos simples e complexos. A diferença está em que alguns deles aumentam o açúcar na nossa corrente sanguínea de uma forma mais rápida, porque eles são processados mais rapidamente e têm uma quantidade de açúcar maior, né? Outros são processados de uma forma mais lenta e por isso não têm essa capacidade de aumentar tanto o açúcar na nossa corrente sanguínea. Quando nós temos carboidratos que aumentam rapidamente o açúcar, nós temos também um aumento de insulina muito rápido no nosso corpo. E esse aumento de insulina vai fazer com que o nosso depósito de gordura, ou seja, a capacidade de nós guardarmos gordura também aumente. E a longo prazo, para quem tem um consumo muito exagerado de carboidratos, também vai consumir ou vai desgastando a capacidade do nosso pâncreas em produzir insulina. Se está num processo de emagrecimento, está num processo de mudança de hábitos alimentares, quer equilibrar o seu peso, sim, restringir carboidratos vai ajudar a reduzir a quantidade de calorias que põe no seu organismo ou vai ajudar a reduzir essa insulina que tem disponível para armazenar gordura no corpo. Só que não é simplesmente restringir carboidratos. Existem os carboidratos que são favoráveis e existem aqueles que vale a pena realmente reduzir. Por exemplo, uma fatia de pão no pequeno almoço, pão refinado e tivermos uma batata doce, são os dois carboidratos, mas têm comportamentos diferentes no nosso corpo. A batata doce ela vai ser absorvida de uma forma mais lenta e o pão vai ser absorvido de uma forma mais rápida, então causando esse pico de insulina. Então os dois são carboidratos e quando nós falamos em restringir, é reduzir a quantidade daqueles que rapidamente aumentam o açúcar no nosso corpo e vão facilitar o depósito de gordura. Priorizar os alimentos que têm carboidratos com fibras. E encontramos isso principalmente nos vegetais, nas verduras e naquelas frutas com a casca que não têm um sabor ou um índice de açúcar muito alto. Há pessoas que, pela natureza do seu corpo, pelo seu metabolismo, queimam muito mais rapidamente os carboidratos e há outras que não. E essa diferença também vai fazer com que para uns seja recomendada uma quantidade maior e para outros seja recomendada uma quantidade menor. Para além disso, as pessoas que fazem atividade física têm um gasto calórico maior, também vão poder comer uma quantidade maior de carboidratos sem problema nenhum. Agora, aquelas pessoas que não fazem tanta atividade física, são mais sedentárias, as pessoas que tiveram algum histórico de diabetes, que já demonstra que há uma incapacidade em processar os carboidratos da forma correta, as pessoas que sentem que têm sempre muita vontade de comer algum doce, aquelas pessoas que têm tendência para a compulsão por doces ou por alimentos com carboidratos, essas pessoas têm mesmo que rever a quantidade de carboidratos e também o tipo de carboidratos que consomem. Como é que nós podemos fazer se nós estamos a começar um processo de emagrecimento e queremos reduzir a quantidade de carboidratos que nós comemos? Ao invés de consumirmos alimentos mais refinados como a farinha,
arroz refinado, arroz branco, o pão, açúcar refinado, nós podemos trocar ou substituir por alimentos mais integrais. Por exemplo, a aveia ou o pão com a farinha integral acabam por ter maior quantidade de fibra e com isso também vão ser carboidratos que são considerados mais saudáveis para nós. Aumentar o consumo de verduras, vegetais, frutas com a casca também vai nos ajudar a aumentar a quantidade de fibra e comer carboidratos com maior qualidade. E podemos incluir ou aumentar os outros grupos alimentares. Nós temos as gorduras saudáveis, nós podemos encontrar no coco, no abacate, no azeite de oliva, nas sementes como a castanha de caju, a semente da abóbora, como a ginguba. Então tem gordura saudável. Quando nós aumentamos a gordura saudável, a nossa saciedade aumenta porque a gordura nos dá saciedade, também aumenta a nossa energia e não aumenta tanto os nossos níveis de açúcar no sangue. E por outro lado também temos a proteína, podemos aumentar o peixe, podemos aumentar o iogurte se não tivermos nenhuma intolerância à lactose, de preferência que seja natural, podemos consumir ovo, atum, fontes de proteína e também temos as proteínas de origem vegetal que encontramos no feijão, no grão de bico, na lentilha, na ervilha. Podemos aumentar estes alimentos e reduzir no prato a quantidade de carboidratos. A outra coisa é que muitas vezes nós temos doces ao longo do dia, sobremesas, pastéis que levam farinha refinada, que levam açúcar refinado e são alimentos que nós vamos tendo ao longo do dia e vamos consumindo durante a semana toda e durante o ano. Se nós trocarmos também por opções, por exemplo, se nós formos fazer um omelete de manhã, colocar vegetais e ao invés de usar pão sempre, todos os dias de manhã, podemos tentar, pelo menos algumas vezes durante o pequeno almoço, não consumir pão, preferir a omelete e acompanhar, por exemplo, com uma aveia ou com algum outro alimento que não tenha, com a batata doce, com inhame, que também é bom, com algum alimento que não tenha tanto carboidrato. Isso já nos vai ajudar. Mais do que restringir calorias, é importante nós adaptarmos a nossa alimentação para aqueles alimentos que vão nos facilitar o emagrecimento. Cortar carboidratos emagrece, eu diria que não é cortar, mas seria ajustar a quantidade de carboidratos e mudar o tipo de carboidratos que nós temos na alimentação. Sim, isso vai fazer com que nós tenhamos mais facilidade em emagrecer, em reduzir a quantidade de gordura no nosso corpo. Este era o nosso tema de hoje. Clica aqui para se inscrever e receber notificações sempre que nós tivermos novos vídeos. E partilhem aqui como é que vocês têm ajustado a vossa alimentação, o que é que vocês têm feito para conseguirem emagrecer ou para conseguirem atingir o vosso resultado, o vosso objetivo de peso. Siga os outros vídeos, nós temos outros vídeos a falar sobre dicas para conseguir equilibrar o seu peso. Mantenha-se informado e até o próximo vídeo.